Já se perguntou por que você trava quando precisa falar? Por que o travamento vem na apresentação, na hora da aula, na reunião ou em um dos momentos que você julga mais importante? Já parou para se questionar isso? Sabia que muitas pessoas acham que isso é timidez, nervosismo ou até falta de inteligência? Pois é, mas não é. Na maioria das vezes é apenas uma coisinha: falta de estrutura. Coloque uma coisa aí na sua cachola. Ninguém trava porque não sabe falar. As pessoas travam porque elas não sabem organizar com prontidão aquilo que querem dizer. E aí, meu amigo, quando a mente fica confusa, o corpo trava. Gostou do barulho do travamento? Você já viu alguém que domina bem o conteúdo, mas na hora de explicar, se perde? A ideia está clara na cabeça, mas na hora de sair na fala, não sai nada. Droga! E aí eu digo para você, isso não é uma falha pessoal, isso é uma falha comunicacional. Ao contrário do que muita gente pensa, a comunicação ela não começa pela boca, ela começa na organização dos pensamentos. E é aqui que muita gente erra, porque ignorar esse fator é simplesmente tentar construir uma parede em uma localidade onde não tem alicerce. Então, o alicerce para a boa comunicação é a boa organização do pensamento, prospectando um bom andamento daquilo que vai ser falado. E agora nós vamos para um dos pontos mais importantes. Destravar não é apenas emocional, mas é também operacional. Neste aspecto, nós vamos precisar de 3 camadas de ação, sendo elas o pensamento, a fala e a respiração. É importantíssimo que você não negligencie essas 3 camadas. Vamos lá? Antes de você abrir a boca, responda 3 perguntas a si. O que eu quero que a pessoa entenda? Qual é a frase principal que resume isso? E o que vem primeiro, depois e por último? Pode até parecer que não, mas isso organiza o seu cérebro. E quando o seu cérebro está organizado, pode ter certeza, o seu corpo vai responder, e responder positivamente. Você pode perguntar assim: Renan, por que isso funciona? É simples, porque quando você pensa assim, dessa maneira um tanto mais focada, isso vai acabar dissipando qualquer tipo de fala aleatória que pudesse existir. A sua mente ela não vai estar mais vazia, ela vai estar direcionada, o que vai, de certa maneira, te favorecer na hora de se comunicar. Você vai se comunicar de forma direta, de forma objetiva e de forma pontual. E isso tudo de maneira natural, porque a sua mente ela está organizada. E agora vamos para a próxima ação. A próxima ação é a ação verbal. Nós vamos usar agora uma regra simples para destravar a fala. Qual seria essa regra? Nós vamos começar curto. Comece a formular frases com aproximadamente 6 a 9 palavras. Porque se você usar frases muito longas, com muitas palavras, isso de certa maneira pode fazer com que você se confunda, se atrapalhe, e ao invés de você treinar a sua mente, a sua organização de pensamento, você vai acabar muitas vezes errando e vai acabar se desanimando pensando que você não é capaz. E não tem nada a ver com isso, você apenas precisa treinar. Então vamos começar com 6 a 9 palavras, formulando frases e sempre testando elas. E aí nessas frases eu vou te sugestionar uma coisa extremamente importante. Coloque lá nessa frase sempre o seguinte pensamento, abre aspas, a minha ideia principal é essa, fecha aspas. Esse é o primeiro ponto. Segundo elemento, abre aspas, o meu ponto é simples, fecha aspas. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é, abre aspas, o que importa é isso aqui, fecha aspas. Se você colocar na sua cabeça esses 3 elementos dentro do seu processo de comunicação, na frase que você formulou, uma frase curta, pode ter certeza, você nunca mais vai ficar em um espaço onde ninguém te compreenda. Todos vão te compreender, porque você está sendo objetivo, direto e, sobretudo, muito claro. Então vamos para o exemplo. Eu vou usar aqui uma frase com aproximadamente 9 palavras. Vamos lá. Eu vou à padaria comprar pão para vovó. Quer dizer, usei 9 palavras em uma frase simples. Aqui nós temos a ideia principal. Qual é a ideia principal? Comprar pão para quem? Para a vovó. Aqui nós temos a ideia principal, que é o primeiro elemento, e nós também temos uma frase simples. Simplesmente eu vou o quê? Comprar pão para quem? Para a vovó. Você pode estar pensando assim, Renan, mas isso é uma bobagem, isso é apenas uma frase simples e aleatória. Não, não é. O que é que eu vou te orientar a fazer? Você vai construir frases com aproximadamente 6 a 9 palavras, e aí você vai tentar utilizar essas frases em público. Quem é o seu público? Você mesmo. Você vai para a frente do espelho. E quando você chegar na frente do espelho, você vai pegar aquelas frases que você criou, com aproximadamente 9 palavras, pode ser de 6 a 9, até 10, não tem problema, vamos dar um desconto, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai treinar ela em diversos tons, e você vai apresentar para si mesmo. E quando você estiver apresentando bem para si, sabendo o que vai falar, que os seus pensamentos estiverem organizados, aí você agora vai começar a mudar a postura. No momento, você vai apresentar para um grupo simples. No outro momento, você vai
apresentar para uma grande multidão e você vai gravar isso aí, depois você vai se assistir e aí você vai tentar acompanhar como que você está performando. Após isso, você vai entregar para uma pessoa analisar e que de preferência não seja seu amigo, porque o seu amigo ele pode ter medo de te falar a verdade. E aí depois que você fizer isso, você vai tendo feedbacks e você vai conseguindo entender onde foi que você errou, onde é que você pode melhorar e pode verificar também o quanto você melhorou. Não foi 9, foi 8. E ainda tem mais. Depois de tudo isso, você vai conseguir perceber naturalmente o terceiro elemento. O terceiro elemento que diz o que realmente importa. Então, esteja atento a isso e faça esse treinamento. Você vai perceber que você vai ser curto, direto e respirável. E aí nós vamos agora para a terceira camada de ação. É uma que pouca gente fala. Você sabia que quando você trava, você também para de respirar? Quem tem uma respiração curta acaba travando muito. Quem tem uma respiração longa acaba tendo tudo com mais clareza. Então vai uma dica aqui muito importante e que você tem que praticar. Por mais que muitas pessoas acreditem que é uma bobagem, mas eu te afirmo que não é. Faça um treinamento de respiração antes de falar em público, antes de fazer a apresentação de um projeto, antes de se comunicar com alguém, sobretudo quando você acredita que aquela conversa é importante. Você vai fazer o exercício do 4-2-4. O que seria isso? Você vai puxar a respiração durante 4 segundos, você vai segurar a respiração por aproximadamente 2 segundos e depois você vai suspirar com 4 segundos. Perdão. Então você vai fazer... Você vai fazer isso quantas vezes for necessário. E na sequência, você vai entrar para poder fazer a sua apresentação. Isso, pessoal, diminui muito a ansiedade, ajuda muito a diminuir a ansiedade e acaba te devolvendo o comando motor, fazendo com que você assuma o controle da nave. E agora eu vou te convidar para treinar para você ter a sua ação. O que você vai fazer? Você vai pegar uma frase que você formulou, uma frase curta, de acordo com como vimos ainda há pouco, e aí antes de falar essa frase, você vai fazer o exercício. Vamos lá? É sua vez. Vai, eu vou esperar aqui. Pode dar pausa no vídeo aí, vai. Dá pausa que eu tô te esperando, vai. Tá fazendo? Isso, muito bem. Agora solta. Legal. Muito bem. É isso aí. Sentiu a clareza? Pessoal, pode parecer brincadeira, mas se você repetir esse tríplice processo durante um espaço de 30 dias, que é justamente o quê? Pensar, articular a frase curta e respirar, você vai ver que depois você não vai mais ter problema com travamento. Você vai conseguir se destravar e você vai conseguir estar falando tranquilamente. Você vai estar condicionando o seu cérebro à chamada neuroplasticidade e você vai estar somando isso ao hábito. E o hábito ele se torna um poder. E depois que você faz isso, depois que você pega este hábito, você simplesmente começa a desenvolver essa prática de maneira natural. Aquele esforço que você empregou lá no início, ele praticamente já não vai mais ser necessário. Por quê? Porque organicamente isso vai acontecer. Comunicação, pessoal, não é mágica. Comunicação é treino. Comunicação é habilidade e não está no DNA. Aqui eu não ensino você a decorar discurso. Eu ensino você a organizar a fala para ser compreendido, porque a autoridade vem da clareza e não da pose. Se você trava quando precisa falar, não é porque você é fraco, você apenas não foi treinado. Lembre-se, falar não é comunicar.